Amém, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para estudar mais uma porção da sua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor abençoe as nossas mentes, Senhor, para entendermos, ó Pai, de tudo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para estudar a Tua palavra. Tua palavra, há necessidade, Senhor, do auxílio do Teu Espírito, Senhor, a nos guiar, que assim seja conosco. Abençoe nossas vidas, abençoe as orações, Senhor, que temos feito diante de Ti e que são depositadas no Teu altar. Que o Senhor esteja com os ouvidos atentos, Pai, para ouvir a nossa oração e trazer a Tua resposta. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, que nós necessitamos de Ti dia a dia e louvamos ao Teu nome, Senhor Deus. Tudo fazemos para a honra e glória do Teu nome. Teu nome seja engrandecido, Senhor Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Passar para o texto. Primeira Coríntios 5. Está aqui. A gente está estudando esse livro, né, de 1 Coríntios. Então, do 1 até o 4, o apóstolo Paulo tratou sobre divisão, sobre ciúme, as briguinhas na igreja, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. O apóstolo Paulo falou que todas essas situações, elas vêm de uma imaturidade, criancice. Então, ele fala para os Coríntios, povo de Corinto, para parar com isso, né? Para crescer, para amadurecer. E agora, a partir do capítulo 5, ele já começa com assuntos pontuais. Então, agora ele vai tratar da impureza na igreja, pecado. Impureza na Bíblia, a gente pode ver também como pecado escondido, né? E aí ele vai tratar nesse capítulo sobre isso e sobre a maneira de se repreender, de chegar até o irmão, de falar e ensinar, né? Se ele quiser aprender, ou se ele não quiser aprender, já toma uma outra medida. E esse capítulo 5 aí, todo é a respeito disso, disciplina. A disciplina na igreja, algo tão temido na igreja. E a gente estudar essa lição, a gente vai compreender, né, que o cristão, quando ele comete um pecado, uma falha, uma impureza, se ele não se arrepender, né, pecado é assim, a gente se arrepende, confessa a Deus e vai, não peques mais. Não fique naquela repetição daquele pecado. A instrução de Jesus é: vai e não peques mais. Então, a primeira coisa a fazer é o arrependimento diante do pecado. Mas se o cristão, e aqui a gente está falando nesse ambiente de igreja, né? Se o cristão não quiser se arrepender, a ideia do apóstolo Paulo aqui é chegar até esse irmão e disciplinar, né? Para o bem do irmão e para o bem da igreja, né? Isso acontece em outro ambiente fora de sua igreja, uma disciplina? Sim, isso pode acontecer na nossa casa. Se tem algum membro ali que está infringindo a regra do bem viver na casa, há necessidade de conversar com esse membro da casa e consertar, né? Que ele
conserte o que está fazendo de errado para o bem da casa, né? No ambiente de trabalho, se tem alguém que não está se comportando bem, não está atendendo ali, né, aos anseios ali do lugar, né, a conversa também deve ocorrer ali para que tudo vá bem dentro daquele ambiente. E quando se trata de igreja, a gente também segue também esse mesmo exemplo. A gente primeiro confessa, se arrepende, fala com Deus para ficar limpo como a neve, né? Espiritualmente falando, e depois a tendência é seguir e não pecar mais. E a gente vai ver como o apóstolo Paulo, ao receber as notícias dessa igreja, o que ele orienta nesses casos aí. Então, o primeiro e o segundo versículo desse capítulo 5, ele está expondo qual é o problema que ele vai passar a tratar agora. Ele já deixou de tratar sobre as discórdias, as divisões, e agora ele vai focar em algo bem específico, mais delicado, mas bem específico. Então, ele começa o versículo 1 falando assim: geralmente, se ouve que há entre vós, ele ouviu de quem primeiro, né? Ele ouviu de Cloé, ele recebeu lá uma mensagem onde ele estava e foi enumerado para ele os problemas que estavam ocorrendo na igreja. E ele vai tratar de problemas. Eu creio que ele deixou esse segundo problema aqui, que é um problema bem delicado, ele deixou depois da unidade, né, que ele trata do capítulo 1 até o capítulo 4 sobre unidade, né, estar junto no mesmo alvo, cada um trabalhar, não é? E ficar ali unido. Ele trata esse aqui depois. Eu acho que eu também escolheria tratar depois, não começaria por esse problema tão sério que está acontecendo ali, né? Então, ele vai falar aqui que ele está ouvindo falar que no meio ali do povo tem imoralidade. Mas não é qualquer imoralidade. Ele fala assim, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, ele já está falando aqui desse problema de um filho possuindo sexualmente a mulher do pai. Talvez seja a madrasta, né? Porque se fosse a mãe aqui, ele falaria mãe. A madrasta. Ele fala assim, nem mesmo entre os gentios. Quer dizer, esse problema aí está ocorrendo ali na igreja e está público, pelo jeito, né? Os membros ali da igreja estão sabendo que tem um membro ali, um filho, possuindo a esposa do pai. E ele continua no versículo 2 falando, e contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Então, no segundo versículo, ele fala uma outra coisa que é séria, quer dizer, está ocorrendo aí essa imoralidade, uma imoralidade que nem entre os gentios já ia ser considerado uma grande imoralidade. Está ocorrendo ali, mas o povo de Corinto estão andando ensoberbecidos, quer dizer, ainda se sentindo orgulhosos, caminhando como se nada tivesse acontecendo. Então ele fica assim, né? Como é que pode? Está acontecendo tamanha coisa aí no meio de vocês e vocês estão andando como se nada tivesse acontecendo, nada que vocês fizessem e atuassem para que essa imoralidade fosse tirada ali do meio, né? Aí ele passa a falar disso aí. E aí eu peguei aqui que imoralidade aí, nesse contexto aí, no grego quer dizer porneia. E porneia significa fornicação ou prostituição. Esse termo aí, porneia, no grego. A palavra
ela adquiriu uma forma de toda perversidade sexual. Então, quando tem essa palavra assim, porneia, na Bíblia, não se relaciona somente ao filho tendo relação com a esposa do pai. Cada vez que aparece a palavra porneia, imoralidade, na Bíblia, é sempre voltado para a área sexual. Então, pode ser a Bíblia aparecendo porneia, pode estar falando de uma relação sexual antes do casamento, pode ser uma relação sexual extraconjugal, pode ser relação sexual com pessoas do mesmo sexo, pode ser uma relação sexual de pessoa com animal. Sempre que aparece essa palavra porneia na Bíblia, imoralidade sexual, ela sempre se refere a isso. E Paulo está falando que nesse caso aí específico é o filho tendo relação sexual com a esposa do pai, né? E lá na Bíblia, lá na lei, tem palavras específicas a respeito dessa situação. Eu peguei aqui 2 versículos aqui, né? Em Levítico 18:8, por exemplo, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai, ou seja, a nudez da mulher do pai é só para o pai, não é para compartilhar com mais ninguém. E em Deuteronômio 27:20 diz assim: maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Então, na lei de Deus, Moisés já tinha declarado que isso aqui é maldição. Não pode estar ocorrendo. E o apóstolo Paulo fica assim: e vocês estão aí andando ensoberbecido, ninguém está fazendo nada, quando isso está acontecendo aí. Como pode acontecer isso aí, no meio, sem ninguém fazer nada a respeito? Então, ele está expondo esse problema aí. E vamos ver mais o que ele fala para fazer nesse caso aí, que nem deveria estar ocorrendo, né? Aí vem a palavra disciplinar, que a gente precisa entender. Disciplinar é uma atribuição da igreja, com autoridade da igreja e para a correção. A palavra disciplina, ela subtende-se, é igual um pai, uma mãe disciplina o filho. Não é para perder o filho, ele vai disciplinar para a correção. Toda vez em que a gente vai chamar a atenção de alguém, em nosso coração tem que estar esse espírito aí de corrigir. O disciplinador, ele tem que ter no coração a ideia de recuperar aquele que fez algo errado. Isso é da parte do disciplinador. Agora, da parte do disciplinado, é aceitar essa correção e mudar. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto agora. Então, vamos lá, como é que ele trata esse assunto aí, desse pecado de imoralidade dentro da igreja. Ele começa lá no versículo 3 falando: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei como se tivesse presente. Então, ele está falando assim, eu estou fora, mas eu já estou dando a sentença, o meu veredito aí, como se eu tivesse aí. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, ele fala assim, que seja banido, que ele tenha entendimento
que ele está pecando e destruindo a carne dele. Mas isso para que ele seja restaurado. A ideia aqui não é jogar fora de primeira mão. A ideia aqui é de corrigir, para que seja ali no meio, haja, né, uma correção. Um tratamento de choque. Eu gosto daquele palavra, como é que é, da janela quebrada, né, que o pastor falou, né, uma vez, uma história, eu não lembro como é que eu situo essa história, mas é assim, o pastor contando que há uma teoria, a teoria da janela quebrada. O que é essa teoria da janela quebrada? Se tem um edifício, ele fala assim, passando na rua, ninguém está morando, e alguém chega, quebra a janela, daqui a pouco você vai perceber que o edifício vai estar sendo destruído totalmente. Porque ao ver uma janela quebrada e ninguém vai lá consertar, passa uma ideia que aquilo ali está jogado. Aí vem outro, quebra outra janela, vem outro, já rabisca. A gente pode trazer isso para a nossa casa. A nossa casa, quando algo se quebra, se estraga, a ideia é que a gente corrija aquilo ali. Né? Porque se a gente vai deixando acabar, parece que a nossa vontade em consertar vai passando também. A gente vai deixando de lado. Então, a ideia tá sujo, limpa, tá quebrado, conserte. Porque se a gente não limpa de imediato, o outro que chega ali vai ver que não está limpo, vai sujar mais ainda. Então, é uma teoria, essa teoria. E eu vejo muito isso assim, sendo crente, sabe? Se eu aqui, eu cometo uma injustiça, um pecado, e se eu não conserto de imediato, parece que no meu coração, na minha alma, ela vai se adaptando à sujeira. Não vai achando mais conveniente limpar de imediato. Tem um momento em que começa a se acostumar com esse estado de sujeira e já não acha mais que é tão ruim assim. Mas vai alegando que uma hora eu pego e limpo tudo, uma hora eu vou parar e vou limpar tudo, vou mudar tudo e volto para o estado antigo. Sim, e limpar tudo de uma vez dá um trabalho, né? Agora, se você limpar sempre, parece que vai preservando a coisa. E a ideia aqui é essa, a preservação daquele ambiente cristão, né? Aí ele continua falando, não é boa a vossa jactância, quer dizer, esse estado assim, né, de estar ali bem, né, assim, tá bem ali com a coisa, com aquela situação. Se você não faz nada com esse mocinho aí que está, né, deitando com a mulher do pai, parece que daqui a pouco os outros vão olhar, não se faz nada, então eu posso fazer. Parece que vai tomando conta, sabe? E a ideia aqui é correção, né? Ele fala assim, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, se você botar um pouquinho, né? A massa toda fica tomada, né? Então, há necessidade de correção. Aí eu botei aqui em letras menores assim, você concorda que a disciplina é uma atribuição da igreja? Qual a sua postura quanto à disciplina quando você está envolvido ou quando algum irmão da sua igreja está envolvido? Aqui eu quis questionar a gente mesmo, sabe? Como é que eu entendo uma chamada de atenção quando eu estou no erro e vem alguém chamar a atenção? Eu aceito bem de imediato, eu entendo que esse conserto, a necessidade desse conserto para o bom andamento de tudo, eu aceito, eu rejeito, eu brigo. Como é que a minha atitude diante da disciplina, né? E quando o meu irmão está envolvido, o outro, né? Aí eu ataco, eu falo assim, não, tem que ser mesmo, tem que aplicar mesmo, porque ele fez. Agora, quando é comigo, é diferente, né?
Então, eu queria que a gente não pensasse assim, só assim, lá na igreja de Corinto, tem um menino que está dormindo com a mulher do pai. Mas pensasse também na gente, sabe? Porque o erro na gente, como é que a gente encara se alguém vier chamar atenção? E como é que eu encaro o erro do outro? Eu aponto, eu quero que seja corrigido, como é que é? Do mesmo jeito que eu quero que seja corrigido na minha vida e na vida do meu irmão? Como é que eu encaro isso? Porque é bom a gente entrar na história também, analisar a nossa vida, porque às vezes acontece, eu sei que vocês não, que vocês são muito legais, mas sabe o que às vezes acontece? Eu quero que alguém tenha misericórdia de mim e não me discipline, mas quando eu vejo o outro fazendo, eu quero que ele receba todo o castigo, porque ele merece. Né? Então, eu preciso ter o mesmo valor, né? Pesar do mesmo jeito, né? Continuando aqui, a razão da disciplina. Por que existe a disciplina? A disciplina, no primeiro momento, ela causa tristeza para qualquer um. Mas a gente precisa entender o objetivo de uma disciplina, de um conserto, de uma chamada de atenção. Eu lembro de ficar de castigo, assim, em casa, né? Que às vezes mamãe vinha com um olhar, e quando não dava certo olhar, ela vinha, sentava a gente na cadeira e falava, e deixava de castigo. Quando aquilo não adiantava, ela pegava lá a sandáliazinha ali, bota a mão e toma. E eu creio que a disciplina ali aplicada, o desejo era do meu conserto, e eu sei que produziu esse efeito, né? Então, no momento em que a gente está recebendo a disciplina, a gente não gosta. Mas a ideia da disciplina é para que haja um renovo, que haja um conserto. Sempre a ideia é essa de disciplina. E a Bíblia fala que se você está sem disciplina, sem essa correção, você não é filho. Você não é filho. Então, a ideia de Deus é essa, que haja correção. Correção para renovação, para estar perfeitamente habilitado. A ideia de Deus, quando Deus fala em disciplina, eu vou disciplinar o povo, é porque ele se coloca na posição de pai. Eu não quero que esse povo pereça, e eu vou aplicar um castigo nele. É a mesma coisa que está no coração dos pais, quando os filhos estão ali, ele está consertando. Primeiro ele chama atenção, primeiro ele fala, né? Depois, se não dá jeito, o negócio já vai ficando mais apertado. E a ideia de Deus é essa. No final, ele diz que se está sem disciplina, tu não é filho, tu é bastardo. Bastardo. Porque o bastardo você não liga, tanto faz. O filho bastardo. Né? Pode não ser assim. Já o filho já nasceu de mim, eu quero que dê certo, eu me empenho mais. Então, eu disciplino. E eu sei que uma prova de amor que eu vejo isso, uma prova de amor é você aconselhar, eu sei que eu tenho filhos espirituais, né? Eu tenho alguns filhos. E eu chamo atenção. Quando eu vejo assim, algo assim acontecendo, eu tenho toda a liberdade de chamar atenção. E a minha chamada de atenção é para que haja conserto. Quando a gente deixa de chamar atenção, é como se no nosso interior o apego, o amor tivesse tanto faz, sabe? E eu sei que tem pais que pensam assim, deixa, tanto faz, deixa fazer coisa errada. E quando o pai entra nessa coisa de deixar acontecer, deixa para lá, não vou chamar atenção, a mim me passa uma falta de amor. Porque o amor está justamente em você chamar atenção e para conserto. Isso é uma prova de amor para mim. E Deus vê assim também, sabe? Então, vamos continuar aí. Lançai fora o velho fermento.
Então, aqui ele está dando a ideia. Quem está errado não pode estar ali errado, passeando, caminhando, como se nada fizesse. Está errado. O errado tem que ser retirado, né? Não vou falar aqui de algumas disciplinas que as igrejas falam. Às vezes, comete erro, já foi conversado, tudo deve ser retirado daquele lugar onde está, aquela ocupação ali de coisas que está fazendo ali, colocado um pouquinho de lado até que aprenda. É igual quando nossos pais lá, vai ficar de joelho, antigamente era assim, né? De joelho lá na parede, vai ficar sentadinho no banco da disciplina. Eu não sei como foi aí com você, a sua criação, mas cada pai tinha um jeito de lidar, né, com o erro aqui. Então, vamos lá. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo foi crucificado por conta de pecado. Não dele, do nosso. Ele estava ali representando cada um de nós naquela cruz. Aí o versículo 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui ele está falando da Páscoa lá no Antigo Testamento, em que o pão tinha que ser sem fermento. Levedado? Que fala, né? Levedado, né? Então, ele está falando assim, a Páscoa, né? A reconciliação com Deus, isso era comemorado ali, a Páscoa significa ressuscitou, né? Deve ser comemorado com coisa limpa, sabe? Sem fermento. Ele está falando aqui de fermento, fazendo uma comparação com o pecado aqui. E aí, 9, ele entra mais no assunto aqui, mais fundo. Já em carta vos escrevi, e a gente não sabe dessa carta, que ele cita uma carta que ele escreveu aos Coríntios, mas essa carta não foi preservada. Essa carta só está aqui mencionada, mas não está na Bíblia. A primeira carta dele aos Coríntios é essa que a gente está estudando. Mas aqui, no versículo 9, ele menciona que ele escreveu alguma coisa antes. A gente não sabe o que ele escreveu nessa coisa antes. Aqui ele fala alguma coisa. Ele fala, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. O que é se associar com impuro? É ter sociedade com alguém que não entende a respeito de separar-se, de santificar-se em Deus, para Deus. Então, aqui ele já coloca até um limite, uma instrução, eu creio que até para negócios, sabe? Até para negócio. Ai, Gil, então a gente vai viver no convento, no monastério, não pode estar junto com ninguém. Eu posso estar junto e não me associar com aquele que eu estou junto. Porque associar compreende assim, a gente está junto, eu estou concordando com tudo que você faz, eu te apoio, você me apoia, a gente está junto. Isso é sociedade. E ele está falando aqui para eu não firmar sociedade com quem é impuro. Eu posso passar, nem ficar caminhando muito, andando, mas eu posso ali falar, eu posso estar num ambiente, mas eu não sou sócio, porque sócio, ele responde como se fosse. Se o meu errado sumir, perante a justiça eu vou pagar. Então, ele está falando aqui, não se associem, não estamos juntos aqui para tudo. Não, não é. Eu tenho que prestar atenção com quem eu estou me associando, com quem eu estou parando, com quem eu estou concordando. Eu preciso prestar atenção nisso aí. Principalmente
ele se diz irmão. Irmão aí é irmão em Cristo. Com o mesmo alvo. A pessoa tem o mesmo alvo. E deixa eu te falar mais, querida, até com pessoas que têm o mesmo alvo tem problema. Vocês sabiam disso? Até com pessoas com o mesmo alvo aparece problema. Então, além de ter o mesmo alvo, eu ainda preciso orar a Deus para saber se é da vontade de Deus que eu me associe com aquele irmão. Vocês sabiam que eu já levei prejuízo por me associar com o irmão em Cristo? Você imagina a seriedade. Eu sei de outros que também tiveram prejuízo. Então, é muito cuidado aí com esse versículo 9, sabe? Com essa associação. Aí o 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, não tem jeito, a gente está no mundo, a gente tem que caminhar, a gente vai ali, a gente trabalha, a gente vive em família, né? Porque não tem jeito, né? Mas ele fala, ó, 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, olha só, hein, agora, hein? Ele vai mais profundo. Dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Nem comais. Ai, Gil, o apóstolo Paulo está falando que às vezes entre irmão tem gente, tem avarento, tem idólatra, tem beberrão, tem sim. Ontem eu estava falando lá na igreja que o melhor lugar para você parecer santo é lá na igreja. Agora, o lugar mais difícil de você ser santo é na sua casa, porque é na sua casa que sai toda a máscara e você mostra a real. Então, eu preciso ter cuidado com quem eu estou associando e também cuidado com a minha própria vida para não ser nada disso aí que está no versículo 11, para ninguém. Aí o 12 vem assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ele está falando de julgar os de fora, fora da igreja. Ele não quer julgar os fora da igreja. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Então, é Deus que vai julgar. Eu não preciso ficar apontando, declarando pecado. Tem uns assim que fica assim, você vai para o inferno. Oh, fazendo isso aí. Não tem nada que fazer isso. Isso não compete a mim. Isso compete a Deus. Agora ele fala, com os de dentro, expulsais, pois, de entre vós o malfeitor. O malfeitor. Então, ele está falando assim, associar-se com os impuros do mundo, eu não posso fazer associação com os impuros na igreja, e ele está falando aqui nesse texto sobre a diferença, os de dentro e de fora, e eu preciso prestar atenção nisso. Por conta disso, eu peguei um texto que está fora do objeto de estudo nosso, mas que Jesus está falando lá no livro de Mateus, como se deve tratar um irmão culpado. Por que eu trouxe essa gama aqui de versículo, está no Mateus 18, de 15 a 20, porque aqui também fala a respeito da gente, não só a autoridade na igreja, mas a gente ali no meio da igreja, como é que a gente tem que tratar o irmão que está cometendo um erro. Aí, vou ler o texto aqui, que fala sobre isso. Aí eu botei aqui do lado, assim, os passos da disciplina. Então, em primeiro lugar, está aqui no Mateus 18, versículo 15,
Aqui é entre eu e meu irmão. Aí Jesus fala assim, se teu irmão pecar contra ti, se eu ver que meu irmão está ali fazendo algo comigo, contra mim, a minha atitude é que eu vá até esse irmão, sozinho, eu e ele, e fale com ele. Exponha, abra meu coração. Ó, você está fazendo isso aqui, está errado. Eu e o meu irmão. Aí Jesus ainda fala assim, se esse irmão te ouvir, você vai ganhar um irmão. Você ganha um irmão. Agora, 16. Se, porém, ele não te ouvir, você foi lá sozinho com ele, não contou nada do que ele está fazendo para ninguém, não fofocou da vida dele, você foi lá sozinho, falou. Se ele te ouviu, consertou ali, você ganhou um irmão. 16. Agora vamos ver uma coisa que o irmão não ouviu, né? 16. Se, porém, não te ouvir, esse irmão que você foi lá conversar, ele fez algo contra você, você foi lá conversar, ele não te ouviu, aí qual é a sua atitude? A próxima é contar para todo mundo o que aquele irmão está fazendo de errado? Não. Você vai pegar, toma contigo uma ou duas pessoas como testemunha sua, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, isso aqui é um cuidado. Na segunda vez, já que ele não me ouviu de primeira, eu já vou com testemunha. Para quê? Se houver algum problema maior ali, eu tenho aquela pessoa ali do meu lado que está comprovando, junto comigo, testemunhando, que eu estou na intenção de conserto. A minha intenção é conserto e não briga. Aí vem a terceira opção, se esse moço ainda se não ouvir. 17. E se ele não os atender, nesse caso aí, é na segunda tentativa, que eu fui com mais uma testemunha, aí a terceira opção é dizer à igreja. Aí eu já vou para a liderança da igreja, para as autoridades ali na igreja, né? Aí, se eles se recusarem a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, me afasto. Porque essa pessoa não quer conserto. Não quer conserto. Então, isso aqui é o que Jesus estabeleceu para nós ali, lidando um com o outro. Né? Jesus ainda fala, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra... Aqui está... Tá errado ali, deixa eu ver se eu conserto. É verdade, vos digo que tudo que ligardes, aqui tem, ficou junto lá. Tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, dentro da palavra de Deus, né? Ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque se onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Jesus já está falando aqui de comunhão, de presença. Mas até o versículo 17... é uma instrução a respeito de como eu devo proceder quando eu presencio o pecado de um irmão. Então, primeiro, eu vou até ele, aí ele não ouviu, eu vou com mais gente ali, mais testemunho. Ele continua não ouvindo, continua não querendo conserto, aí eu levo o assunto à igreja, e a igreja vai decidir. Então, aqui está se falando de disciplinar. Como o contexto aqui,
que Paulo está falando. É um contexto, não é qualquer pecado, né? Paulo está falando de um pecado aqui de imoralidade. Imoralidade. Que ele usa lá no texto, a palavra que está escrita lá é porneia. Esse pecado é muito sério. Tem pecados, queridos, que você comete contra você mesmo. Agora, tem pecados, eu não estou dizendo que Deus ele classifica pecadinho, pecado e pecadão. Não. Agora, tem pecados que ele tem uma repercussão na membresia, no meio do povo, que é mais difícil de lidar. Aqui ele está falando de algo seríssimo que está acontecendo ali. Então, a solução daqui é conserto, é chamar o irmãozinho ali, né? Que você está fazendo está errado, né? Tem que se arrepender, tem que consertar, e se não quiser consertar, você não pode estar aqui no meio praticando isso, não. Então, a ideia aqui é de algo terrível, para que haja conserto. Quando é uma coisa de menor, né? Menor repercussão, há outros meios. Aqui ele está falando em esse moço ser retirado, se ele não quer consertar, ser retirado do meio dali da igreja. Mas há outros meios de disciplina, coisas menores, assim, de menor repercussão, que às vezes a liderança da igreja fala assim, se afasta do trabalho que você está fazendo aí na igreja, fica um mês, eles falam assim, sentado no banco, eles usam até a expressão. Isso muito antigamente, eu não tenho visto, gozada, eu não tenho visto disciplina na igreja hoje em dia, não. Hoje em dia está mais assim, né, meio relaxado, meio deixado de lado. Flexível, né? Mas antigamente seguia-se esse padrão aí, né? A pessoa era chamada ali, conversa, vem, do que a outra. Era umas mais rígidas do que a outra. Eu lembro que ficava sentadinho no banco, falava assim, vai para o banco. Ir para o banco queria dizer assim, você está fora das suas atividades, vai sentar, vai ouvir, vai se consertar, até consertar para vir. Aí, às vezes, dava 15 dias, às vezes dava 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei, dependendo do grau ali que a liderança tinha e corrigia. Hoje em dia, confesso que eu não tenho mais visto, não. E a igreja que não batizava divorciada, porque elas estavam em pecado. Não vem, não. A igreja que eu fui não batizava divorciado. Hoje em dia, não sei se batiza ainda. Pois eu não fui batizada quando eu me converti, eu fiquei 2 anos sem ser batizada, porque eu era divorciada e a igreja tinha um padrão lá de não batizar. Eu fiquei sem batizar. Eu fiz o curso lá para ser batizada, mas não me batizaram. Eu fui batizada em outra igreja. E era a igreja do Gilcinho, que frequentava, né? E aí, eu fui para outra igreja, nessa igreja que eu estou agora, foi essa igreja, esse pastor que eu estou, que me batizou. Ele falou que o que eu tinha feito no passado não era motivo para eu deixar de poder participar, né? Aí foi ele que me batizou, pastor. Cada igreja, eu percebo, ela tem um jeito de lidar ali, né? Tem umas que são bem rígidas, tem outras que são mais maleáveis, né? Mas o apóstolo Paulo, ele está botando uma linha, né? Um parâmetro, né? de solução. Eu não sei se por conta das coisas que têm acontecido no mundo, as coisas estão mais assim, maleáveis, né? Mas aqui é o padrão bíblico de seguir. Amém? Vamos orar. Isso é meio pesada, né? Essa coisa de disciplina pesa um pouquinho. A gente pensa, a gente se coloca no lugar, a gente pensa lá no irmão que está pecando, o que é para fazer. Eu sei que vem uma opção de coisa na cabeça, mas vamos deixar em nosso coração a instrução bíblica e tentarmos
nos adaptarmos a essa instrução, no nosso proceder. No que depender de nós, a gente segue o que está escrito a palavra de Deus. Eu creio que essa é a melhor atitude nossa, sabe? Seguir. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Um assunto tão pesado, Senhor, a disciplina, o tirar o irmão do convívio ali, do meio cristão, aquele que não quer aceitar a correção. Coisa difícil para um líder fazer isso, quando a gente entende que a igreja é do Senhor Jesus, querer entender o que Jesus faria. Então, Senhor Deus, a gente se coloca diante de Ti, que o nosso coração, Senhor, aceite a Tua disciplina, que o nosso coração, Senhor, antes que chegue nessa coisa de levar para a igreja, mas o pecado cometido por nós, Senhor Deus, que a gente tenha a chance de conserto, a chance de se arrepender e continuar caminhando. A gente não quer com isso, Senhor Deus, que o nosso pecado pese a santificação da igreja em que a gente está. Por isso que o nosso coração, Senhor, quer sempre estar maleável às Tuas mãos. Só possa quebrar, fazer de novo, Senhor, e que a gente seja usado como vaso de honra no Teu reino. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, que o nosso ouvido espiritual esteja sempre atento ao Teu Espírito para falar conosco, para impedir que a gente fique adaptado na sujeira, adaptado, Senhor, ao pecado, que isso não ocorra em nossa vida, mas que a gente, ao pecar, Senhor Deus, venha o entristecer-se, para a gente consertar e voltar, Senhor Deus, a estar habilitado para estar junto, trabalhando no Teu reino, Senhor, servindo ao Teu reino, em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor Deus, o alvo que temos proposto diante de Ti, que o Teu nome seja exaltado com as nossas vidas, com o nosso proceder, com a nossa escolha de todo dia de fugir do pecado, fugir da aparência do mal, nos santificarmos, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido com isso. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado, a nossa nação. Senhor, colocamos uma medida de oração também diante das chuvas, Senhor, que causaram mortes, Senhor, em São Paulo, aqui no Espírito Santo também, Senhor, no sul do Espírito Santo, ela também pegou com força. Há desabrigados, há pessoas carentes, Senhor, está sendo enviado recursos, materiais necessários, Senhor, mas que o Teu consolo esteja com cada um que perdeu, Senhor Deus, casa, perdeu parentes, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando também de toda essa situação, dando renovo de força àqueles que estão à frente da batalha, trabalhando sem cessar, Senhor, que a Tua mão poderosa possa estar nessa situação, Pai. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.